Salve Maria. Salve Maria. Tudo em ordem. A nossa reunião a gente está fazendo uma explicação sobre o hino da congregação mariana, que é um hino muito rico, a gente canta sempre, mas às vezes passa muito por cima do sentido, né? Hoje eu vou continuar já a segunda parte. Recapitulando só um pedaço da primeira, né? A gente fala do congregado mariano, ele é um soldado de Cristo, né? E ele deve ajudar a expandir sempre o apostolado da congregação mariana. Por isso que a gente diz do Prata ao Amazonas, do Mar às Cordilheiras, em todas as direções. E esse apostolado é sempre através da devoção a Nossa Senhora. Por isso nós chamamos ela de a Virgem Soberana. E através da igreja também, do apostolado dentro da igreja, né? A congregação mariana em si é um apostolado, mas todo congregado deve fazer o máximo possível para se inserir também em outros apostolados, né? Por isso que nós também rezamos essa parte da igreja eterna, que o tempo avança. Nós fazemos tudo dentro da igreja. Quem quiser acompanhar, na página 229 do manual, que é o hino da congregação. Então, seguindo, hoje nós, nessa parte, né? Nós te saudamos, ó Virgem Maria, com entusiasmo e alegria, né? Nós saudamos Nossa Senhora do mesmo jeito que o anjo saudou ela na Anunciação, né? Alegre-te, ave cheia de graça. Esse entusiasmo e alegria, pelo simples fato da gente ser servo de Nossa Senhora, já é uma alegria, né? É só a gente fazer uma comparação. Se alguém importante pedir para a gente fazer alguma coisa, a gente se sente bem. Imagina o padre, o bispo, imagina, que chama a gente para fazer alguma coisa. Pela importância que ele tem, a gente já ficaria feliz, né? Imagina a gente, para se saber, devoto, servo de Nossa Senhora, como todo católico deve ser, e ainda mais, né, participando da congregação mariana, que se não é a mais antiga, é uma das mais antigas associações da igreja dedicada a Nossa Senhora, né? E esse entusiasmo e alegria nem sempre é aquele entusiasmo assim, de pulos, vamos dizer assim, né? Às vezes esse entusiasmo tem que ser entusiasmo da força de vontade. 90% das situações, sim, né? O entusiasmo mesmo de hoje acordar cedo, um dia de domingo, para vir para a reunião. O entusiasmo, às vezes, de sair numa noite, né, mesmo cansado, para fazer uma visita. Esse entusiasmo tem muito mais mérito que um entusiasmo mais eufórico, né? É o entusiasmo da força de vontade de saber que a gente está fazendo algo que Deus nos inspire, né, principalmente através de Nossa Senhora. Continua o hino, né? Jesus é o centro de toda a história. Nós lhe rendemos louvor e glória, né? Uma das cartas de São Paulo diz, né, que ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Essa mulher é a Nossa Senhora. Então, é Nossa Senhora que vai nos levar a Jesus sempre, né? Quando fala de Jesus é o centro de toda a história, está muito ligado a essa parte da Sagrada Escritura, que fala que nós chegamos à plenitude dos tempos, né? A plenitude dos tempos é o envio que Deus Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho, né? Que todo o mundo foi criado por Deus e para Deus, né? Então, quando Ele enviou Jesus Cristo, foi a plenitude dos tempos, né? Toda a completude do que Ele queria nos dizer, né, da revelação, é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, tudo que aconteceu antes de Cristo, durante a vida dele aqui na Terra, e tudo que acontece agora e vai acontecer depois, é tudo em função de Cristo, né? E a parte que nós devemos viver com isso, é nós rendemos louvor e glória. A nossa parte, se Deus pensou tudo, né, para Ele, nós também devemos viver a nossa vida para Ele. Por isso nós rendemos louvor e glória. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ter por fim a glória de Deus. Senão, as coisas, vamos dizer, no geral da nossa vida, dão errado. E mais principalmente, né, a nossa santificação e automaticamente a nossa salvação da nossa alma, que é o principal sentido da vida, né? Eu estava vendo uma palestra esses dias de um padre falando para os pais sobre a relação dos filhos os pais terem cuidado com o que os filhos mexem na internet, as coisas, os problemas que todo mundo sabe. No final ele terminou com uma coisa falando para os pais, mas serve para todo mundo. Ele falou assim,
Às vezes, hoje em dia, parece que a maioria dos pais se preocupa que o filho tem um diploma e emprego, né? O resto da vida de fé e moral fica em segundo plano. Ele fala assim, não importa no final se o seu filho vai ser bem sucedido, pobre ou rico. O importante é ele salvar a sua alma, né? E os pais têm muita responsabilidade nisso. E, na verdade, isso vale para todo mundo, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, quem tem vocação familiar, quem vai estudar, já estudou, trabalho, tem que colocar tudo isso nesse plano de render louvor e glória a Deus, porque esse vai ser o caminho da nossa santificação e salvação. Senão tudo vai ficar naquela passagem do Nosso Senhor diz, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente vier a perder a nossa alma? Que adianta a gente ganhar todas as coisas de sucesso que a gente procura na vida se no final das contas vier a perder a alma? Seguimos, né? E te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. E é como a gente que é devoto de Nossa Senhora sabe, já ouve e reza todos os dias. É através de Nossa Senhora que a gente vai conseguir esse caminho para Deus, né? Para Nosso Senhor. Mas é importante frisar essa parte aqui da fidelidade, né? Para ser um devoto de Nossa Senhora, você tem que ser fiel a ela. E fiel não é simplesmente repetir orações ou fazer muitas coisas. Mas fidelidade é ser mesmo nas nossas fraquezas, tentar imitar Nossa Senhora. Né? É muito importante a gente pensar em todas as nossas ações. Será que Nossa Senhora faria isso? Ela gosta do que eu estou fazendo? É um exame de consciência que a gente tem que fazer nas nossas ações. Esse hino e consagração, né, que a gente reza muito, a Nossa Senhora Aparecida, né? Eu entrego meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e o meu coração a Nossa Senhora. Esse é um bom hino para a gente refletir nele. Meus olhos, né? Será que meus olhos estão vendo coisas que Nossa Senhora também veria? Será que ela prova o que eu estou vendo na televisão, na internet? Será que se eu abrir meu celular eu poderia mostrar ele para Nossa Senhora? Meus ouvidos, né? O que eu tenho ouvido? As músicas que eu tenho ouvido, as conversas que eu tenho emitido, será que são coisas que Nossa Senhora aprovaria? A minha boca também, né? As conversas que eu tenho. E o coração, principalmente. No coração aqui são os sentimentos e a nossa mente. Será que o que passa no nosso coração, o que nós pensamos, são coisas que Nossa Senhora gostaria? São coisas que eu conversaria com Nossa Senhora? É uma boa reflexão para a gente ficar. Né? Continuando. O mundo está sedento de paz e unidade, amor e fraternidade. Queremos difundir. Essa falta de paz, unidade e outras qualidades que a gente vê no nosso mundo tão bagunçado é por causa de nós termos tirado Jesus Cristo do centro da história, né? Aonde só Ele pode dar paz. E não é só a paz assim, de ausência de guerra, a nossa paz de vida, a paz interior, né? Todas as guerras, tantas as guerras grandes, quanto as guerras pequenas que a gente vê às vezes de problemas familiares, de trabalho, de tudo, falta da paz, uma paz que só Jesus pode nos dar, né? Então, e que fala que os congregados, nós queremos difundir. Para difundir essa paz, primeiro a gente tem que viver ela, não tem como passar à frente alguma coisa que eu não vivo. Então, eu primeiro preciso buscar a minha vida de conversão, para eu ter paz, amor, fraternidade e tantas outras qualidades, que só assim a gente consegue difundir. Se a gente vê a vida dos santos da igreja, foi isso. Por que a gente vê eles como exemplo até hoje? Porque eles tinham essas qualidades e por isso conseguiram transmitir. A gente não consegue transmitir algo que não tem. E continua, né? Nós somos missionários por Cristo convidados, né? Agora, no mês de outubro, terminamos o mês das missões, né? Ano passado eu fiz uma instrução no mês de outubro sobre a respeito das missões, relembrando uma pregação que eu vi de um padre falando sobre essa questão da missão, né? Até fala aqui, no por Cristo convidados. Todos os discípulos de Cristo, se você analisar as escrituras, primeiro ele era chamado por Cristo, ele passava um tempo com Cristo, depois que ele ia, Jesus enviava eles, né? Então o missionário, primeiro ele tem que viver perto de Cristo para saber o que ele vai passar para os outros. É a mesma coisa que eu falei anteriormente, você só passa o que você vive, o que você sabe.
Então a gente tem que ter uma vida mais próxima de Cristo, de oração, de sacramento, de instrução das coisas da igreja, para conseguir passar isso à frente, porque senão a gente vai acabar passando coisa errada. A gente vai passar a nossa opinião, a nossa vivência. Então, para ser um bom missionário, tem que saber, primeiro tem que viver com Cristo, né? E também, às vezes, a gente, quando vê falar em ser missionário, a gente só lembra, às vezes, vem muito a cabeça do missionário que sai, né, para outras regiões, esses que vivem mesmo da missão. Mas a primeira missão que a gente faz é com aquela vocação que Deus nos dedicou, né? A maioria das pessoas tem a vocação familiar. Os casados, que são filhos, mas têm intenção de casar ainda. A primeira missão é na família, né? A boa convivência na família, fazer um apostolado dentro da família, depois do trabalho, dos estudos, no ambiente, né? Poucas pessoas são chamadas o missionário de sair de casa, viver em outros lugares, mas a maioria, quer dizer, todos, né, têm um chamado de ser missionário. Então, é ser missionário naquele ambiente onde ele vive. E para terminar, né, nós somos convidados, né, a ser o reino construir, né, a construir o reino de Deus. Quando a gente fala em construção, né, toda construção, para ser firme, tem uma base sólida, né? Todo prédio, quanto maior a casa e o prédio, maior tem que ser a base dele. Nós precisamos de uma base sólida, que eu vejo a base que falta muito hoje em dia para o católico é catequese. Estudo de doutrina da igreja, estudo do catecismo. É essa base que vai segurar a vida de fé na hora das crises. Nas horas de crises pessoais, na hora de crise de fé. Agora na festa Nossa Senhora Aparecida, estava lembrando de uma pregação de um padre que eu ia falar uma vez, né? Que a devoção à Nossa Senhora Aparecida é o símbolo da devoção do católico brasileiro, né? É o maior símbolo. E uma coisa que a gente pode meditar, né? Do mesmo jeito que a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem que foi achada quebrada, né, e unida, era separado o corpo da cabeça, e ela foi unida. O católico brasileiro ele é muito separado, assim, vamos dizer, do corpo da cabeça, do sentimento, da razão. O católico brasileiro é muito sentimental, muito devocional, mas ele é pouco racional na questão de estudo, de se interessar para estudar a catequese. E é preciso unir as duas coisas. É preciso você ter devoção, ter os sentimentos que acontecem mesmo, mas ter um estudo de catequese. E quanto mais você unir essas duas coisas, mais sua fé vai ficar firme. Para aguentar mesmo, porque nas crises da vida, na crise de fé, esse conjunto de coisas que vai manter firme. Quando a fé ficar abalada, né, e se eu souber aquilo que a igreja ensina, eu saber que Cristo está perto de nós, mesmo que eu não perceba Ele. Se você estudar as vidas dos santos, né, a maioria dos santos passaram por crises de fé muito fortes, que se a gente passar, a gente cair na primeira, né, pancada. Mas eles sustentaram porque eles sabiam qual é a fé da igreja. Porque a fé é esse salto maior, né? Um salto no escuro, né? Pode ser que eu não esteja sentindo a presença de Deus perto de mim, mas eu sei pela fé que Ele está perto de mim. Aquilo é uma fase, né? Então, eu vejo que é isso, né? Essa construção o congregado em si, né? Principalmente falando aqui para congregados, tem que se interessar, né? E hoje em dia com a internet não tem desculpa nenhuma para estudar. É a coisa mais fácil pesquisar meios de estudar a doutrina da igreja. Então é isso, gostaria de deixar por hoje. Peço licença, né? O pessoal que já sabe, eu tenho que sair sempre um pouquinho mais cedo para ajudar meus pais lá em casa. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite.